Olá pessoal, meu nome é Jonas Jatobá, eu sou um dos membros da plataforma de estudo 71015 e hoje a gente está aqui para começar um trabalho legal para vocês de videoaulas, tanto para o pessoal que é acadêmico de Direito, que está entrando agora no primeiro período da faculdade, segundo período da faculdade e quer entender mais sobre o mundo constitucional, quanto para o pessoal que vai fazer a prova da Polícia Militar de Pernambuco no mês que vem. No nosso Instagram, lá no direct, muita gente solicitou ajuda e nós estamos aqui para atender esse tipo de pedido. E nós esperamos de coração que vocês consigam compreender melhor a matéria de constitucional e se saiam bem na prova da PM de 2018 no mês que vem. Então, vamos começar falando sobre o artigo 1º da Constituição, que traz o seguinte no seu capítulo. A República Federativa do Brasil, constituída pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como seus fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O seu parágrafo único diz o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Sobre os fundamentos da República, nós vamos destacar duas coisas que são princípios que a gente vai nortear o ordenamento jurídico a partir deles: a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. A gente sabe que o Brasil, antes de 88, passou por um regime do poder que não deixou algumas liberdades serem exercidas, por isso que veio esse rol do artigo 5º e trouxe alancado no artigo 1º da Constituição esse supraprincípio que é a dignidade da pessoa humana. Após a Segunda Guerra Mundial, quando teve a convocação da ONU, que teve a estabilização de tudo e foi criado direitos humanos internacionais, foi-se frisado essa parte da dignidade da pessoa humana para que nenhuma nação conseguisse fazer as atrocidades que Hitler fez, inclusive baseado na lei da Alemanha naquela época. Então, a dignidade da pessoa humana vem como um superprincípio no ordenamento jurídico pátrio atual para combater justamente esse tipo de coisa que ocorreu também na ditadura militar, não em tão proporção, logicamente, mas de uma forma bastante monstruosa. Então, o que traz a dignidade da pessoa humana é o que vai impedir do Estado fazer com que você e comigo o que os militares fizeram no período ditatorial aqui no Brasil. E o pluralismo político é algo bem simples de se entender. É a liberdade intelectual partidária que você tem de exercer o seu pensamento ideológico político, seja ele de direita, esquerda ou centro, ou tantos outros que vão surgir e surgem diariamente. A parte do pluralismo político é importante porque ele trouxe alguns viés no artigo 5º colacionados um com o outro, que a gente vai estar falando mais à frente nos próximos vídeos, até terminar essa parte que vai do artigo 1º até o artigo 17 da Constituição Federal. Então fica ligado, fica por dentro, qualquer dúvida, entre em contato com a gente que a gente vai estar trabalhando isso com vocês. Tranquilo? Vamos agora falar sobre o parágrafo único e vamos dividir ele em dois pontos. O primeiro é o seguinte: todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos, certo? Ou diretamente no termo dessa Constituição. O que é? Eu acredito que essa parte dos seus representantes eleitos é muito clara e evidente, todo mundo deve estar muito ligado. Mas o que é diretamente nos termos dessa Constituição? Quando você for ler e você for estudar sobre a Constituição Federal, você vai ver no artigo 14 que a Constituição ela trouxe 3 mecanismos que vão ajudar a fazer a democracia no Estado pátrio atual. São elas o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito ele vem quando o legislativo quer sancionar ou vetar uma lei e bota a consulta à plebe, a população. E através da decisão da população é que se vai se colocar a dizer se aquela lei for sancionada ou vetada. A gente tem como exemplo aí o sistema presidencialista, que houve um plebiscito para se votar entre a monarquia e o presidencialismo, e o povo votou pelo presidencialismo, por isso nós temos esse modelo presidencial atuante na Constituição Federal. O referendo ele é um mecanismo um pouco diferente. A lei já existe, já está aprovada no Congresso Nacional. O Legislativo bota a votação para saber a opinião do povo, se o povo quer ou se o povo não quer, mas a lei está aprovada, ou seja, isso para você que faz faculdade é bem interessante ter essa distinção. Seu professor constitucional pode perguntar na sua prova
Qual é a diferença de plebiscito e de referendo? E é muito simples. O plebiscito, ele se convoca para saber a opinião do povo. O referendo se autoriza para saber a opinião do povo. E todos os dois só podem ser feitos pelo legislativo. Logicamente, o executivo não pode participar, né, nesse tipo de mecanismo de plebiscito e referendo. E a iniciativa popular, que é outra tecnologia que a Constituição trouxe para que o povo faça a lei, para que o povo consiga estabelecer uma lei para que ele mesmo se reja. E como é que é feito? 1% do eleitorado brasileiro tem que ser mobilizado para que isso se nasça. Mas não só 1% da população. Porque, olha, se a gente for botar 1% só da população, o estado de São Paulo provavelmente consegue chegar muito perto disso ou passar extremamente disso. Então, são 5 estados, cada um dividido com 0,3% do eleitorado, para a gente poder levar isso para a Câmara dos Deputados. Pessoal que faz direito, lembrando que a Câmara dos Deputados é a casa do povo, e a gente futuramente vai ter vídeos explicando qual é essa diferenciação do Senado e da Câmara. Tranquilo até aí? Vamos para o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Isso é um gancho que a Constituição tem junto com a teoria de um dos maiores pensadores da época do iluminismo, Montesquieu. E trouxe essa teoria da tripartição dos poderes mais clara e evidente, que já existia antes com Aristóteles e tal. E a gente não vai remontar essa aula histórica, porque senão já vai perder muito tempo e a gente quer botar um vídeo mais enxuto e mais dinâmico. Então o que é que se diz sobre o poder ser harmônico e ser independente? Montesquieu traz na sua teoria, no seu livro Espírito da Lei, que um poder, numa mão só, um poder absoluto, ele se torna abusivo, ele se torna um poder que vai ter ganchos para sair da sua finalidade. Então a Constituição traz essa divisão, esse freio e contrapeso, para dizer que um poder é harmônico e independente. E ele vai interferir nos outros poderes sem feri-lo diretamente. Por exemplo, o Poder Executivo é anualmente investigado e julgado pelo Legislativo em suas contas, junto com o Tribunal de Contas da União, que vão se ver como é que se está as contas do país, como é que está as contas do Presidente da República, e ver se está tudo certo, vai prazer aprovar as contas ou reprovar as contas. Então não é que um poder vai mandar no outro poder, ele apenas vai regular, ajudar a ter esse equilíbrio para que esses 3 poderes eles caminhem bem para a melhor atuação para a sociedade. Isso aqui a gente encerra hoje o artigo 1º e o artigo 2º da Constituição Federal. A gente vai estar prosseguindo do artigo 1º até o artigo 17. Isso é uma introdução ao estudo do direito constitucional para as pessoas que vão fazer especialmente a prova da PMPE. E futuramente a gente vai ter um estudo mais aprofundado para as pessoas que são estudantes de direito, que são acadêmicos de direito, estão passando nessa fase de prova, de assuntos, etc. Não esquece de seguir o Instagram da gente, o SEDLEGES15. Se eu botar @SEDLEGES vai aparecer logo. E a gente vai estar trazendo material para a gente poder discutir mais profundamente o que é o direito e como é que está o ordenamento jurídico hoje em dia. Tá? Não esquece de dar um like no canal. E é isso aí, o pesadelo continua.